Olá, meu amigo, minha amiga, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continua com você. Eu quero continuar com você sobre o assunto política. Nós sabemos que a política é um dom de Deus, é um dom de governar, de administrar as coisas públicas, aquilo que é de outrem. E nós falávamos ontem que a política é um dom de Deus. Na verdade, a política, ela existe desde o tempo que Deus colocou o homem sobre a face da terra para dominar a terra, para lavrar a terra e para crescer e multiplicar sobre a terra. Então, é algo constituído por Deus. Eu, pastor João Mendes, durante 20 anos, eu ignorei a palavra política. Eu cometi um pecado de omissão, porque eu combatia, e eu dizia que o pastor, o sacerdote, o ministro do evangelho, não deveria se envolver em política. Por que durante 20 anos eu defendi essa tese? Porque eu aprendi assim. Quando eu cheguei na igreja, eu aprendi isso. Quando eu me converti, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, foi que o pastor, o sacerdote ou o ministro do evangelho não deveria se envolver com política. E mesmo as pessoas de bens na igreja não deveriam se envolver em política, porque política era uma coisa suja, uma coisa nojenta, uma lama, um lamaçal. Mas eu estava muito equivocado. Eu aprendi, e dura coisa é você aprender uma coisa errada, para depois você ter que corrigir. Porque quando você aprende alguma coisa errada, são dois processos. Um de desaprender, que é muito difícil, e o outro de aprender novamente. Então é bom que a gente venha aprender as coisas certas e corretas, para não ter que fazer esse processo que eu fiz, de desaprender e aprender novamente. Mas infelizmente, os meus mestres me ensinaram assim lá no passado. Durante 20 anos eu combati, e dizia, jamais eu, como pastor, serei um político, porque é uma coisa nojenta, é uma coisa suja, e o sinônimo de político é o quê? Ladrão, corrupto e etc, etc. Mas há 20 anos atrás, as coisas, aliás, há 10 anos atrás, as coisas mudaram na minha vida, porque eu comecei a ser convidado para viver uma vida política, para concorrer um cargo público, uma cadeira parlamentar. Há 30 anos fizeram o primeiro convite. Durante os 20 anos que eu combati contra, sempre eu recebi o convite. Mas há 10 anos atrás, eu tive convites e insistências para ser um político. E eu parei e fui para a oração. Falei, Senhor, eu questionei com o Senhor durante 10 anos para não ser pastor. E graças ao seu bom nome, o Senhor me venceu, e eu cedi e me tornei um pastor. Agora fazem 20 anos que eu venho questionando para não ser um político. Será que o Senhor tem algo para a minha vida dentro da política? Será que o Senhor quer que eu seja um político? O Senhor tem um projeto para a minha vida? O Senhor tem alguma coisa para fazer na minha vida como político? Senhor, eu não quero mais questionar com o Senhor sobre isto. Eu quero fazer a sua vontade. Se o Senhor tem um projeto na minha vida, e o Senhor quer que eu exerça o cargo de político, então o Senhor vai mudar o meu espírito, a minha alma e o meu coração, a minha forma de pensar, de imaginar. E então eu quero cumprir com a sua vontade. Porque 10 anos eu lutei para não ser pastor. Eu disse, jamais serei um pastor. Mas Deus me deu essa graça. E hoje eu sou pastor, Senhor. Então Deus usou alguém para falar comigo. Eu fui, orei, pedi a Deus, e até pedi uma cadeira parlamentar. Fui na Assembleia dos Deputados Estadual em Curitiba, lá dentro na Assembleia, desci até o plenário, lá dentro eu orei a Deus e disse, se o Senhor me quer aqui, o Senhor me dá uma dessas cadeiras, e o Senhor me coloca aqui, e eu farei a sua vontade. Vim embora para Londrina, passei uns tempos,
uns meses, fui para Telêmaco Borba. Chegando em Telêmaco Borba, eu estava fazendo um trabalho, uma senhora de idade chegou para mim e disse: pastor João, aquela cadeira que você pediu a Deus, Ele te deu. Eu disse: cadeira? É sim. Você não pediu uma cadeira para Deus? Eu não sei que cadeira que é, mas você pedi. E Deus disse que ela é sua. Eu disse: obrigado, irmã. Então, Deus me deu a resposta da oração. Ela parou, olhou para mim e disse: só tem uma coisa. Falei: o quê? Não é para agora. É no tempo de Deus. No tempo do Senhor, Ele vai te dar aquela cadeira e vai cumprir na sua vida aquilo que Ele deseja. Falei: amém. Novamente, eu parei e esperei 8 anos. Depois de 8 anos, ou seja, 2 anos atrás, completando 60 anos de idade, eu disse: Deus, eu quero agora ser um evangelista, eu quero ser apenas um missionário e não quero mais pastorear igreja local, porque eu já estou com 60 anos de idade, 40 anos de conversão, 30 anos de pastorado. Então, se o Senhor me permitir, eu vou entregar a igreja local e vou só fazer o trabalho missionário, o trabalho de evangelização. E Deus permitiu. Eu pedi que Ele me enviasse um pastor para ficar ao meu lado, para que eu passasse a igreja durante esses 2 anos, que eu estava com 58, quando eu completasse 60 anos, para que ele assumisse a igreja, e assim aconteceu. Deus mandou o pastor Edmar, ficou ao meu lado como pastor auxiliar por mais de 1 ano, e aí eu orei a Deus, e Deus disse: agora é o momento em que eu vou te usar como parlamentar. Eu disse: amém, Senhor, e continuei orando por mais 1 ano. Amanhã eu volto dando continuidade nesse testemunho e nesta palavra que eu estou dando a você, para que você possa entender o porquê hoje eu estou concorrendo para ser vereador em Londrina, um parlamentar nesta cidade. Amanhã a gente volta a falar sobre o assunto.